Estamos ao vivo. Olá pessoal, boa noite. Retomando aí as nossas conversas de domingo, né? Domingo passado tivemos a honrosa companhia do meu camarada Paulo Pimenta, né? Fizemos uma transmissão ao vivo. Íamos repetir a dose hoje, como fizemos anteontem, né? Mas não foi possível por questões técnicas. O Pimenta agora não vai ter acesso ao computador, então não deu para fazer. Mas vamos tocar o nosso barco aqui. Quero muito saber se o áudio está chegando bem, né? Eu me lembro que na transmissão com Pimenta nós tivemos problemas. É, então quero saber se vocês estão recebendo bem a transmissão, tanto o áudio quanto o vídeo. Quero muito saber também da cidade de onde você está falando, se for aqui do Rio de Janeiro, qual é o bairro, né? Se for de outro país, qual é o país. E vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar, vamos convidar os amigos, né, para participarem da conversa. Essa é uma maneira que nós temos, né, de contornar o monopólio da mídia que não debate, da grande mídia, da mídia capitalista, que não debate a sério os assuntos, não debate, né? E quando debate é só da perspectiva de um lado, né, que é o lado, obviamente, com o qual eles se afinam, né? E aqui não, aqui nós queremos ter um debate plural, amplo, aberto, né, participativo. E é por isso que a gente sempre insiste, né, em que vocês compartilhem, né, para ampliar o nosso debate e sermos uma alternativa aí às perversões aí da mídia, da grande mídia comercial. Tá, pessoal? E como é que tá aí, Renan? Boa noite. Odi, o pessoal está chegando. Eu estou tentando ver aqui se tem alguma questão com áudio ou com vídeo. Por enquanto não. Dando uma olhada rápida aqui. Não tem. Ó, o Givanildo, que é nosso compartilhador, diz que a transmissão está ótima. Ele que é de São Vicente, São Paulo, Vila Margarida. A Marta aqui de Laranjeiras, a Célia de São Paulo, capital, a Silvia Losasco de São Paulo. A Regina Célia diz que está tudo certo também, ela que está aqui em Botafogo. A Maria Madalena de Brasília. A Fernanda Paula Leitão diz que está tudo ok. A Célia Moraes diz que está excelente a transmissão. A Catarina Versa, tudo ok, áudio e vídeo. Né? Áudio bom, diz a Célia. Marlene diz que está tudo ótimo também. O Pedro Lula da Silva, que é compartilhador, diz que está tudo 100%. Tá aqui a Fabiana Calegari, sempre com a gente também. Vamos ver aqui. Pessoal, de onde eles estão os nossos telespectadores? A Marta de Laranjeiras, a Regina Assunção de Mundo Novo, na Bahia, o Pedro Lula da Silva, que é da Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro, o João Carlos de Porto Velho, Roraima, o Carlos Orlatei, de Curitiba, a nossa querida Yara Pinto, um beijo para você, Yara, a Marinei Santos de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a Marlene Pereira do Paraná, o Lou Peixoto de Astorga, no Paraná, a Maria Madalena do Distrito Federal, a Denise Mello aqui do Flamengo, no Rio de Janeiro, o Canaã Caiaiá, que é nosso compartilhador, desejo aqui uma boa noite a todos, a Ângela Arias, que também está sempre com a gente aqui do Flamengo, no Rio de Janeiro, a Ana Lúcia Costa, de Belo Horizonte. Vamos compartilhando, pessoal, a gente já vai falar sobre várias questões aí do fora Bolsonaro, a situação do Lula. O Márcio Santana diz que o áudio está bom, ele que fala de Sumaré, em São Paulo. A Vivi Tenório, de Garanhuns, Pernambuco. Neuza Silva, de BH, diz que a transmissão está bacana. A Maria Madalena disse: deputado, estamos perdidos. Fala um pouquinho mais, Maria, para a gente tentar conversar. Qual é essa sensação de falta de rumo aí? Dependendo do que for, eu também tô. Uricuri, Pernambuco, tá Valdenora Freire. Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, tá lá a Ireis Costa. Leiria você conhece. Portugal. Portugal. A Edna Maria tá lá.
a Maria Madalena de Brasília, Ribeirão Preto, Elias, o Reco Lula Baixo diz que os portugueses estão com Lula. A maioria dos brasileiros que vivem aqui ainda são Bolsonaro. É uma coisa ultradireitismo morando no aqui país da homenageando aqui Portugal aqui, ó. Olha lá, uma homenagem a Portugal. A Soraya Pedretti de Juiz de Fora. Parece que o pessoal está comentando aqui que teve vazamento do tema da redação. Não vi nada sobre isso. Você viu alguma coisa? Saiu, saiu e foi confirmado que houve vazamento. Eita. Né? A Helena Paiva do Recife. O Reco Bastos diz que áudio e vídeo estão bons. Ele também está em Portugal. O Edísio Barros de São Paulo. A Sônia Kemp fala do YouTube. Na semana passada, Sônia, nós fizemos no YouTube com Pimenta. Ele conseguiu uma ferramenta nova que a gente está explorando para transmitir em todos os canais, né? Inclusive num pool de transmissões da gente com o Pimenta, a gente fazer aí essa rede, né, de comentários. Enfim, o nosso ao vivo hoje tem vários temas. Vamos adentrar logo, Adi. Teve um liminar no STJ que a defesa do Lula conseguiu. Explica um pouquinho, pessoal, qual foi essa conquista aí? Adiou o julgamento do TRF4? Não, pessoal, como vocês sabem, os processos, nós que somos que atuamos na área do direito, militamos nos fóruns, desde que a Lava Jato passou a perseguir o presidente Lula, a gente brinca, né? É uma brincadeira que na verdade é uma ironia séria, é uma crítica, na verdade, que se o judiciário brasileiro julgasse os seus processos, os processos estão lá sob seus cuidados, com a rapidez com que julga os processos do presidente Lula, ninguém mais se queixaria de morosidade judiciária, né? Que a expressão Lava Jato não é só o nome dessa organização criminosa, mas o ajato aí também significa que são céleres no que diz respeito a julgar, a processar, a julgar e condenar o presidente Lula, né? E lá no TRF o julgamento daquele caso de Atibaia, né, cuja sentença não foi o Moro que prolatou, foi a juíza Gabriela Coppi Cola Hart, né? Ela pegou a sentença do Moro, do caso do Triplex, copiou e colou para Atibaia, né? Não teve cuidado nem de trocar nome. Então, e condenou, obviamente, o presidente Lula. Ninguém ficou surpreso com isso, né? Indignado sim, surpreso não. E foi para o TRF. Nós apelamos para o TRF da 4ª Região. E o TRF, com a sua celeridade quando se trata do presidente Lula, pautou o julgamento para o dia 30 de outubro. Então, nós ingressamos, né, com um pedido. Primeiro pedimos ao relator Gebran Neto que adiasse o julgamento até que se decida, se ter uma clareza no Supremo Tribunal Federal daqueles casos em que a defesa falou ao mesmo tempo que a acusação, né, ao mesmo tempo que os delatados falaram ao mesmo tempo que os delatores, e que o Supremo disse que é inconstitucional. Como o Supremo vai fazer modulação, e havia outros pontos de nulidade que a defesa quer que o TRF aprecie, né, e o relator Gebran Neto disse que não, o que também não causou nenhuma estranheza, à luz da conduta desse relator no curso dos processos da Lava Jato. Então foi-se ao STJ e o STJ concedeu a liminar para adiar o julgamento e para que todos os pontos que a defesa está arguindo quanto às nulidades, às inegáveis nulidades desse processo sejam apreciadas como um todo lá no TRF. Então, esse julgamento foi adiado, né? E vamos ver como é que o Supremo Tribunal Federal vai modular essa questão da defesa falar por último, né? Foi uma vitória, não é a vitória que nós queremos ainda, a grande vitória que vai ser a anulação desse processo, mas foi uma vitória, que é coisa rara, não é? Vocês lembram que
Algum tempo atrás, tudo era negado para a defesa. Tudo, tudo, não se conseguia nada. Né? E agora, aos poucos, a gente vai obtendo essas pequenas vitórias que mostram que pelo menos as cortes superiores já veem, né, com maus olhos, né, a organização criminosa Lava Jato. Como é que tá aí, Renan? Olha, de muita gente participando. Eu tô tendo dificuldade de acompanhar os comentários aqui. Eu vou tentar até ler algumas localidades de participação bem rapidamente aqui. Né? A Maria Gama diz aqui, ó, meu candidato da música me orgulha muito. Obrigado. A Célia Moraes diz que tem em Portugal também. Aqui, inclusive muita gente em Portugal hoje. Muita gente, o nosso companheiro que está lá, ele está em Vila Real de Santo Antônio, o Reco, diz que é na divisa com a Espanha. Ah, tá. Eu tive em Vigo, na Espanha, que faz fronteira com Portugal também, mas essa cidade aí eu não conheço não. Enfim. O Larrio do Mariano está de Pernambuco aqui acompanhando a gente, Lula livre fora Bolsonaro. Aqui a Leida Cardial de Itamogi, Minas Gerais. De Cuiabá, o Gilmar Epifânio, que é do PT, lá do Mato Grosso. Em Sacramento, Minas Gerais, o áudio e o vídeo chegam muito bem. A Maria Carvalho, de Copacabana. Eu vou dar uma corrida aqui, pessoal, para contemplar todo mundo que der, porque eu já perdi gente aqui, que o pessoal está comentando, e é bom que comente, vamos compartilhar. Estou vendo novos compartilhadores e compartilhadoras aqui. Né? De Floripa, Lúcia Etur, de Santa Catarina. Onde mais aqui? Vamos lá. Fora Temer. O pessoal tá marcando fora outros. Temer. Isso. Apareceu aqui. Aí. Ponte Serrada, Santa Catarina. Neudi Lula Tisato. Aqui presente com a gente. Onde mais? Quem matou o Marielle? É uma pergunta que também está acontecendo aqui. Tem alguns questionamentos. Eu vou ler rapidamente aqui, Adi. A Denise Gaspar está presente aqui com a gente. A Cláudia Araújo, da Tijuca. A Denise, que é uma grande militante, sempre nas lutas nas ruas aqui do Rio de Janeiro. A vereadora Verônica Lima, do PT de Niterói, está nos acompanhando também. Um abraço, Verônica. Diva de Foz do Iguaçu. A Mônica Dória, de Petrópolis. O que fazer para que mais um pedido do impeachment não seja apenas mais um? Pergunta aqui o André Bittencourt. Né? A Neuza Vieira está em Mar del Plata, onde tem bastante gente nos acompanhando em outros países. A Érica Jardim de Palmas, Tocantins. A Maria Matos, da minha cidade natal, de Salvador, na Bahia. A Nide Borga, de Caçador, Santa Catarina. Canaã, dos Carajás, no Pará. Ô Álvaro, tá chegando bem áudio e vídeo aí? Ou seja, estamos no Brasil inteiro, de norte a sul, nos rincões do país e atravessando também o Atlântico, Adi. Vamos lá. Eleição na Argentina, o Alberto Fernandes ganhou com a Cristina Kirchner. Eleição importante aqui no nosso continente da América Latina, América do Sul. E inclusive com vários estados também a nossa coalizão da esquerda vencendo lá. Inclusive a província de Buenos Aires agora volta a ser governada pela esquerda, enfim. Tem um fato curioso que após as eleições, né, que eu acho que merece ser ressaltado. A Cristina Kirchner escreveu uma carta a Bolsonaro agradecendo, né, que graças à imbecilidade dele, esses são os termos da Cristina, né, ela usou o termo tonteria, né, que nós podemos traduzir para idiotice, asnice, imbecilidade, boçalidade. Bolsonaro foi um excelente cabo eleitoral, né? E ela mandou esse bilhete, essa carta para ele. Agora, brincadeiras à parte, eu estou falando em tom jocoso, mas é fato, né? Ela mandou mesmo a carta. Foi uma vitória histórica, né, da esquerda, dos progressistas argentinos, né? É uma lição para nós, uma lição no sentido de que nada está perdido, a luta não está perdida, né? É possível que quando Macri ganhou as eleições há 4 anos atrás, alguns tenham pensado que era o fim da história, que era o fim de tudo, que
e que agora a Argentina ia perder o rumo definitivamente. E a história está mostrando que não é assim, né? A luta dos povos mostra que não é assim. Eu vejo também, eu mesmo muitas vezes me tomo de perplexidade de por que o povo brasileiro não vem para as ruas, por que, que nós não imitamos, né, os nossos irmãos argentinos, chilenos, equatorianos, bolivianos, enfim, cujos povos estão em movimento, né, para ou reconquistar a democracia ou defender a democracia. Cada povo tem a sua história, cada povo tem o seu perfil, sua psique, a sua forma, né, de lutar. Né? Então é um exercício inútil. Nós podemos até ficar com inveja, dá inveja ver aquela massa de gente no Chile. Eu não sei como esse governo vai se sustentar até lá. O governo teve que recuar em tudo, né? Porque o povo chileno foi para as ruas mesmo, não é? Mais de 10% da população chilena foram para as ruas. Isso é uma coisa extraordinária. E no Brasil as coisas não caminham dessa maneira. Não é que o povo brasileiro não saiba lutar ou não lute. Né? Cada qual tem a sua maneira de lutar. Mas é muito importante, né, que isso esteja acontecendo na América Latina. É muito importante que o segundo maior país do continente tenha voltado para as mãos do povo, né, e com uma chapa que em nenhum momento escondeu a sua admiração pelos democratas brasileiros. Já depois da eleição, Alberto Fernandes reiterou o seu apreço pelo presidente Lula. Né? Há um vídeo, né, muito bacana, ele e seu staff comemorando a vitória e fazendo o sinal Lula livre, né? Mandando um abraço para o presidente Lula. Ele que esteve pessoalmente em Curitiba visitando o presidente Lula. Cristina é uma amiga de longa data do presidente, enfim. Então as coisas não estão definidas. Né? A extrema-direita ela não chegou para ficar. Ela chegou para fazer muito estrago, como está fazendo aqui no Brasil. Mas não chegou para ficar. Mais cedo ou mais tarde nós vamos enxotar esses fascistas, né? Essa escumalha bolsonarista, né? Que fraudulentamente chegou ao poder aqui no Brasil. Eu não tenho dúvida de que mais cedo ou mais tarde nós vamos tacar um pé no traseiro dessa turma e o povo brasileiro vai voltar dias melhores. Mas para isso acontecer, é muita luta, muita organização, muita perseverança, né? A exemplo do que fazem nossos irmãos lá da Argentina, lá no Chile, né? Nesses bons exemplos que a gente tem que se mirar. E tem uma boa luta a ser travada agora. Por acaso, o Josué Ferreira Rodrigues nos manda um alô aqui de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, que é na fronteira com o Uruguai. É um segundo turno difícil, mas que a gente tem que torcer e quem tá lá e pode ajudar. Então, hein, Josué, se você puder atravessar a fronteira para ajudar os irmãos aí da Frente Ampla. É isso. Frente Ampla tem que permanecer aí no governo uruguaio. Vamos lá, o pessoal tá comentando, pedindo aqui alguns comentários. Eu vou ler um pouco da nossa pauta. Nós vamos falar ainda daqui a pouco sobre o Eduardo Bolsonaro, as asneiras do Eduardo Bolsonaro, os absurdos, né, como a questão do AI-5. Nós vamos falar também sobre o vídeo que foi divulgado nas redes do Bolsonaro, a questão do leão e das hienas, no início da semana. Ele que uma viagem internacional desastrosa e consegue manter gente aqui criando cada vez mais problemas. Há quem diga que isso é planejado. Eu tenho dúvidas, né, Wadir? Eu acho que eles realmente cometem a todo instante algum tipo de atrocidade. E vamos falar sobre o principal caso dessa semana, que tem a ver com o caso do porteiro, obstrução de justiça, o ataque do Bolsonaro a uma parte da mídia, a proximidade do Bolsonaro com os suspeitos da Marielle. Enfim, nós vamos tratar desses e outros temas que eventualmente possam surgir aqui para a gente conversar. Parece que tem algum robozinho do miliciano por aqui, eu vou dar uma olhada, se tiver a gente vai banir, né? Aqui nós temos algumas pessoas comentando, né? De São João del Rei tá a Luciana Nascimento, a Inês Souza de São Paulo, capital, tem gente de Caruaru aqui.
O Álvaro Alves diz que o áudio está muito bom. O Odair de Estância São Pedro, São Paulo. A Leila Cardial diz que você faz muita falta no Congresso. Né? Obrigado, Leila. Renata Moreira de Imbé, no Rio Grande do Sul. O que mais? Transmissão tá boa. Vamos lá. O Adi, vou pegar aqui a questão do Eduardo Bolsonaro. Ele diz que contra uma possível radicalização nossa, só um AI-5. Olha, isso é um boçal, não é Sinceramente, eu fico preocupado. É claro que esse tipo de declaração tem que ser repudiada, mas a personagem é tão rasteira, tão desimportante, né? Embora filho de quem é, filho do presidente da República, é a única coisa que talvez, né, chame a atenção da fala desse sujeito, é o fato de ser filho do presidente da República. Mas enquanto isso, o Guedes está acabando com o Brasil, acabando com a soberania nacional, enquanto a gente comenta, né, sobre essas sandices desse rapaz, né? Ele, enfim, não tem qualquer tipo de estofo. Ele por si só não é uma ameaça, ele é um bufão, né? Ele é um bufão. Foi imediatamente repudiado até por setores militares, né? Ninguém leva ele a sério. No dia seguinte pede desculpas. Ora, Renan, eu não sei, às vezes eu acho que tem um método nesse negócio, viu? Porque é claro que essa turma sempre se caracterizou pela boçalidade, pela mediocridade, por falar besteira, por falar asneira, mas depois que eles chegaram à presidência da República, é possível achar que tem um certo método nesse festival de sandices que eles falam e praticam, né? Porque a cada fala idiota, né, já entrando no negócio de hiena aí, porque a questão é a seguinte: o Bolsonaro, ele é um sujeito vulgar, sempre foi, né? A vulgaridade é um traço da conduta do Bolsonaro, é um traço, né? Era assim quando deputado medíocre, de baixo clero, né? E achava-se que com o fato de ele estar investido, né, do mandato presidencial, isso pelo menos seria amenizado. Ele se comportaria, talvez, de uma outra maneira, né, menos vulgar, menos boçal. Nada disso, nada disso. E é por isso que eu acho que há um método. Porque enquanto o filho fala essa imbecilidade, enquanto ele produz vídeos, né, como esse, o petróleo vai poluindo as areias, né, das praias do Nordeste, vai matando, né, vai atingindo, talvez de forma irreversível, determinados santuários, né, que estão submersos na nossa costa, na nossa orla, né? Então a gente tem que sempre repudiar esse tipo de comportamento, porque isso não é próprio de um presidente da República, né? Isso não é próprio de alguém que ocupa uma função, que exerce uma função pública, né? Isso mostra claramente, mas mostra também que Bolsonaro testa as instituições, né? O silêncio do presidente do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele, Dias Toffoli, que foi quase agredido fisicamente há 2 ou 3 dias atrás, né, em que essa corja miliciana, segurando faixas, né, chamando o Supremo de hienas, né, o ministro Toffoli, ao que eu saiba, não esboçou qualquer reação pública, né. Isso é preocupante, porque o fascismo, ele avança dessa maneira. O medo, né, é a mola propulsora do fascismo. O medo produz fascismo, né? O medo faz com que os fascistas se sintam mais ousados, se sintam livres para fazerem o que bem entenderem, a partir do momento em que as instituições não reajam. É verdade que o ministro Marco Aurélio reagiu, é verdade que o ministro Celso de Mello reagiu,
né, é importante, mas, ao mesmo tempo, o que se espera é a reação institucional. E a reação institucional, quem tem a competência legal para externar, é o chefe de cada poder, é o chefe de cada ordem, de cada órgão. Então, o silêncio do ministro Dias Toffoli é um silêncio preocupante, né? Porque ele seria a voz oficial do Supremo Tribunal Federal diante dessas investidas, que são investidas antidemocráticas, né? Tentativa de jogar a população contra a corte, né? Tentativa de desqualificar. Por exemplo, esse rapazinho que preside a Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara dos Deputados, né? Esse Francisquini, quer pautar a antecipação da aposentadoria dos ministros do Supremo, voltar a ser 70 anos. Com que objetivo? Antecipar a saída de Marco Aurélio, de Celso de Mello, né? Para quê? Para colocarem ministros fundamentalistas lá no Supremo Tribunal Federal. É importante, inclusive, que os deputados de todos os partidos, não é só da esquerda, não. Isso aí diz respeito a uma investida contra o Supremo Tribunal Federal e contra determinados ministros. Isso é inaceitável, né? Então isso tem que ser barrado lá na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, a cada arreganho, né, da matilha, a cada sandice dita e praticada pelo clã Bolsonaro, ao não encontrar reação à altura, eles vão avançando, né? Eles vão avançando. É assim que o fascismo age historicamente. E não há de ser diferente agora. Como é que tá aí, irmão? Bastante gente, audiência boa hoje, pessoal compartilhando muito. Tô pegando aqui, ó, de Itanhém, São Paulo, tá? Denise Amâncio. De Patos, na Paraíba, a Maria Madalena Venceslau. Também da Paraíba, mas da cidade de Pombal, tá? O João Almeida Martins. De Francisco Beltrão, no Paraná, tá? O Nelson Faveiro. A Cida, do Tocantins. De qual cidade, Cida? Fala pra gente aqui. De Recife, Pernambuco, Emanuel Pessoa. De João Pessoa, na Paraíba, a Maria Venceslau. Paraíba bem presente hoje aqui. De São Luís do Maranhão, o Valmir Colares. O Cláudio Melo, nosso querido Cláudio Melo, está aqui com a gente, de Teresópolis. Cláudio, saudações, Cruz-Maltinas. De onde mais aqui? Teve uma pessoa aqui, a Adma, que ela quer uma fala sobre a pergunta dela. Adma, por favor, repete a pergunta aqui que eu não consegui pegar, tá? A Maria Lúcia está em Cartagena, na Colômbia. Cartagena, na Colômbia. Cartagena de las Índias. De las Índias, isso. A Érica Jardim, compartilhadora aqui, comentando aqui com a gente sobre a questão do ministro do Meio Ambiente, que descansa na praia enquanto o óleo se espalha, né? Vamos lá. Deixa eu ver. O Francisco Carlos está assistindo com a gente, ele que mora ali na Tijuca, meu vizinho. Acho que eu peguei todo mundo aqui até o final. Na verdade, o Facebook diminuiu a quantidade de comentários que eu posso ler aqui, né? Mas tem um aqui do Cláudio Melo. Deixa eu ler o que é que o nosso querido Cláudio comenta aqui com a gente. Aqui, abração, companheiro Adi. Força na luta contra o governo nazi-fascista. Obrigado, Fora Cláudio. Bolsonaro. Obrigado. Juiz de Fora tá a Cláudia Garcia. Ponta Grossa. Adi, sobre esse tema, eu depois vou até pedir pro pessoal, não sei se a gente estava conversando essa semana de novas ações nossas na sua comunicação, e entre elas está a produção de um programa, um podcast, né? Me lembrou agora aqui, porque você veio essa reflexão sobre o que fazer. Eu acabei de escutar um podcast já nessa incursão para aprender mais sobre o tema dessa nova mídia. O pessoal pergunta, a gente deve bater palma para maluco dançar nas redes sociais? É uma reflexão mesmo. O que é bater palma para maluco dançar nas redes sociais? A gente deve responder, essa sempre foi inclusive uma questão na gestão das suas mídias sociais, quando chegavam os coxinhas e tal, até que ponto a gente tentava o diálogo, porque muitas vezes também são robôs, né? Mas eles usaram muito uma reflexão de um documentário da Netflix, não sei se você já assistiu, que é sobre o terraplanismo.
Né? Então, até que ponto, às vezes, a gente ignorar, porque a tática, muitas vezes, eu já adotando essa tática, é de ignorar os idiotas. Mas o problema é que os idiotas cresceram e eles têm um próprio palco também. Então, os idiotas perderam a vergonha. Perderam a disse vergonha. Humberto Eco. Exatamente. As redes sociais libertaram a idiotice. Mas a gente precisa ter uma boa comunicação. E nesse sentido eu quero perguntar à nossa audiência se o pessoal escuta, se conhece o que é um podcast, se acha que é importante a produção de que você produza um podcast para refletir sobre temas específicos de forma mais aprofundada. Então quem conhece, comenta aqui, diz se é importante. Olha, pessoal, essa questão de responder, quando o sujeito vem xingando, né, quem xinga, quem ofende, quem desqualifica, não quer debater. Ou essa turma tem dois, eu trato de duas maneiras. Ou ignoro e se a ofensa for muito grave, processo. Né? E advogado, para mim, é de graça. Então, eu não tenho qualquer problema com isso. Né? Se são pessoas que manifestam divergência, ainda que de modo duro, de modo incisivo, né? Manifestam opiniões diametralmente opostas às minhas, eu não tenho qualquer problema em abrir, em debater com essa pessoa. Agora, eu vou ficar respondendo a boçais, né, que xingam, enfim, é assim que eu tenho agido. Se essa conduta está equivocada, eu quero até ouvir, né? Agora, sinceramente, eu vou entrar no bate-boca com um débil mental que está xingando, está ofendendo, está desqualificando. Né? Quem quer debater sabe como fazer. Né? Quem tem intimidade com o debate, né, sabe como deve debater. Ainda que divirja de forma profunda e radical do seu possível interlocutor. E eu não tenho qualquer problema em debater, em dialogar com essas pessoas. Agora, aqueles que xingam, ofendem, agridem, com essa turma eu não quero conversa, não. A nossa postura sempre foi, a pessoa vem e não tem possibilidade de diálogo, vem de forma ofensiva, com palavras de baixo calão, etc. Era bloqueio para não, inclusive, não ficar perturbando a nossa militância, né, digital, que sempre foi muito presente. Mas é uma reflexão. Mas eu quero ver aqui se o pessoal está comentando sobre o podcast. Se conhece, o que é que acha. A Giva da Viola, ela fala de Dom Eliseu, no Pará. De Recife, no Pernambuco. Parabéns pela divulgação, tá? Dora Oliveira. São Mateus, no Espírito Santo. Nosso querido compartilhador Alemão Mascate. O Roscolineto, de Belo Horizonte. Né? O Rogério Abrantes aqui. Políticos inteligentes e sóbrios como a Di fazem falta em Brasília. O Francisco Carlos Santos, ele diz aqui pra gente, hoje teve dose dupla de Odi, de manhã no Bom Dia 247 e à noite na live semanal. É verdade, O Itamar Moraes, de Araguaína, Tocantins. A Margarete Dantas manda um grande abraço lá da Alemanha. Deve estar frio por lá, hein? Essa época já deve estar um friozinho. Já tá friozinho. Cadê? Quem mais aqui? A Eliette de Souza, de Petrópolis. O Rodrigo de Carvalho Martins, que é da Praça Seca. Um abração, Rodrigo, para você. Célia Moraes diz que São Paulo precisa de representantes assim, como a Di Pimenta. Ótimos parlamentares. Ele diz que tem ótimos parlamentares, mas sem alcance nas redes. Vamos fazer uma oficina pro pessoal lá. Bora. Bagé, Rio Grande do Sul, tá aqui o Wagner Vasconcelos. De Salvador também, a Bárbara Nascimento. Santa Maria, Cidade do Pimenta, a Eva Moraes. Cadê? Aqui o pessoal, algumas pessoas não sabem o que é o podcast. O Rosco disse que é uma boa, que o 247 já faz. Né? O Rodrigo disse, tardou, mas não falhou. É isso aí, Rodrigo. A Sheila Scolari, de Niterói. De Florianópolis está a Maria Neuza Nunes. O que mais? A Bárbara Nascimento diz que acha ótimo ter um podcast. A Dirce Venâncio diz que sempre ouve podcast, acha importante, porque ela nem sempre tem tempo para vídeos. O podcast é isso, ele dá uma mobilidade, a pessoa pode estar fazendo uma outra coisa. Isso, o podcast é áudio, né? É um programa como se fosse de rádio, mas a pessoa pode escutar sob demanda, na hora que ela puder, na hora que for mais conveniente. Né?
Dinha Uma, o Ronaldo Feitosa, um abração, Ronaldo. A Érica Jardim, que é compartilhadora, ela escreveu um texto aqui. Se eu ler rapidamente, a gente já passa ao próximo tema. Em relação ao podcast, acho importante sim. Precisamos massificar as informações, ainda mais quando serão tratadas com maior profundidade. Todo canal de comunicação precisa ser utilizado pela esquerda, principalmente essas novas mídias que têm um maior alcance. É isso mesmo, perfeito, concordo plenamente. Então, vamos a essa construção. A Catarina Versa também acha importante o podcast. É a volta inteligente do rádio. Permite a nós ouvirmos as análises sem estarmos presos ao visual. Ou seja, verdade. a análise que a gente vinha fazendo aqui, o companheiro Olavo também apresentou, acho que foram importantes. A Carmênia Piraíno está aqui também com a gente. Um abraço, Carmênia. Um abraço. Enfim, vamos lá. Adi, essa semana a Globo divulgou um depoimento de um porteiro, no caso Marielle, que citava o Bolsonaro. Eles mesmos apuraram que o Bolsonaro tinha marcado presença lá. Houve uma reação fortíssima do bolsonarismo com relação a isso, mas muitas dúvidas ainda pairam sobre o que realmente aconteceu. E, para finalizar, o Bolsonaro meteu a mão, literalmente, em elementos probatórios. Qual o significado jurídico e político disso? Essa proximidade é importante porque não é de agora, né? A gente já sabia que filhos entre o suspeito lá de assassinato e um dos filhos do Bolsonaro já mantiveram um relacionamento. Não era assim um simples vizinho de bom dia. Havia algum tipo de relação mais íntima até das famílias, vamos dizer assim. E agora a possibilidade do Bolsonaro ter autorizado a entrada do eventual motorista, do suspeito de ter sido motorista do carro de onde partiram os tiros que assassinaram a Marielle e o Anderson. Esses episódios, né, eles mostram claramente as perversões de dois setores que se associaram para a desconstrução da nossa democracia, da nossa economia, da nossa soberania. A mídia monopolista, capitalista, né, e o sistema de justiça brasileiro, sobretudo seu braço curitibano, incrustado aqui, lá no Supremo, no STJ, nos tribunais regionais, nos tribunais de justiça, né, na polícia, né. Por que eu estou dizendo isso a partir desse episódio? Claro que eu poderia aí dar só a Lava Jato, já falei aqui milhares de vezes o que significou essa associação criminosa entre grande imprensa, grande mídia e Lava Jato. Mas nesse episódio, vamos lá. A Globo, né, divulga uma notícia. Que notícia? A de que lá no condomínio, lá onde mora o Bolsonaro, foi gravada uma conversa, né, de interfone do porteiro, que estava querendo autorização para que o senhor Elcio, sei lá do que, esse Elcio era o sujeito que dirigiu o carro, apontado como motorista do carro de onde partiram os tiros que mataram Marielle e o Anderson. Muito bem, e que esse sujeito queria ir para o número 58, onde mora Bolsonaro. Então a Globo divulgou isso no Jornal Nacional. Como o Renan já disse, houve uma reação do próprio Bolsonaro, que num vídeo patético, um vídeo que ele aparecia transtornado, ele ameaçou a Deus e a todo mundo, ameaçou a Globo, caçar concessão, desmentiu veementemente, disse que nesse dia estava em Brasília, que bastava ver lá e se constatou que ele marcou presença, enfim. Então a primeira coisa que chama a atenção, como é que a Globo, a toda poderosa Globo, cometeria um erro crasso de jornalismo investigativo? Ou seja, ela dá uma notícia da ocorrência de um fato, esse fato foi desmentido
E ela praticamente recuou nos dias seguintes. Ela não reafirmou. E já se colocou na caça do pobre do porteiro. É porque a Globo e a nossa e a mídia lavajatista se acostumou aos vazamentos criminosos. O que Bolsonaro disse? Que isso foi vazado pelo governador, pelo vice. Esse episódio aí ele remete a vários outros temas e subtemas, né? A fratura no bolsonarismo, na extrema-direita, né? O governador daqui do Rio já está se dissociando de Bolsonaro, mas isso é outro assunto. Vamos voltar aqui para o tema. Então a Globo deixou há muito tempo, e suas congêneres, né, tanto da mídia escrita quanto da mídia televisada, enfim, deixou de praticar jornalismo para divulgar vazamentos. E sem checagem. Quando era com o PT, fazia e pronto, e as consequências vinham no dia seguinte, com prisão, com condução coercitiva, com prisão sem provas, etc, etc. Só que o Bolsonaro, ele se coloca num outro nível, né? Ele se coloca num nível de enfrentamento delinquente, né? Ele enfrenta, ele parte para cima. E com isso a Globo não estava mais acostumada, né? Então, isso mostra a degeneração, a degradação do nosso jornalismo e do nosso sistema de justiça, né? Que vaza de maneira criminosa ou para desmoralizar pessoas ou para promover nulidades planejadas de processo. É o que parece que está acontecendo nesse caso. Nós sabemos o quanto o assunto Queiroz causa desassossego no clã Bolsonaro. Eles e nós sabemos que Queiroz é um arquivo vivo. E o que faz o sistema de justiça em relação a Queiroz? Nada. Conivência criminosa, omissão criminosa. Por muito menos pessoas que depois foram civil, né, que foram vítimas de arbitrariedade, foram conduzidas coercitivamente, foram presas, foram achincalhadas, foram coagidas. E com Queiroz não acontece rigorosamente nada. Por quê? Mas Moro entra na história para quê? Para tentar federalizar o caso Marielle. Por que o caso Marielle é um pesadelo para os bolsonaros? Por causa da milícia. Já se sabe, já é fato indesmentível que Marielle foi executada por milicianos, amigos do clã Bolsonaro. A ligação do clã Bolsonaro com as milícias aqui no Rio de Janeiro é fato sabido e consabido, né? Eles empregaram parentes milicianos, eles homenagearam lá, o Flávio Bolsonaro entregou medalha Tiradentes para miliciano, um tal de Capitão Adriano que hoje está foragido, que é chefe do chamado Escritório do Crime, que seria a maior organização criminosa miliciana aqui do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, o episódio Marielle, para além de nós sabermos quem de fato matou Marielle, a mando de quem, ele acaba desnudando também as relações criminosas do clã Bolsonaro com as milícias aqui no Rio de Janeiro. E é por isso que eles morrem de medo. Só que eles morrem de medo, mas não vão para debaixo da cama. Eles partem que nem animal acuado, parte para cima. Parte para o enfrentamento. Agora dizendo que vai ameaçando caçar a concessão da Globo, etc, etc. Né? E a Globo, que rugia como um leão, né, quando se tratava do PT, do presidente Lula, da presidenta Dilma, agora mia que nem um gatinho diante da reação do Bolsonaro, né, porque abandonou a prática de fazer jornalismo, né. Então o que Bolsonaro agora
anunciou que fez, pessoal, para mim isso foi a gota d'água, né? É caso de impeachment. E acho que nós não devemos mais ficar nesse dilema. Ah, não, impeachment é coisa da direita. É fato que a direita, e nós fomos vítimas disso, a direita manipula a figura do impeachment para resolver suas debilidades eleitorais. Agora, o impeachment está previsto em lei, está previsto na Constituição, e nós não podemos comparar o que Bolsonaro faz com o que aconteceu com a presidenta Dilma. Ali houve manipulação do impeachment mesmo pela direita. Ali inventaram um crime de responsabilidade que não estava previsto na lei. Ali manipularam o direito. Nós estávamos num cenário degradado em que o sistema de justiça participava ativamente do golpe através da Lava Jato. Agora, no caso do Bolsonaro, não está praticando crimes, ele está acabando com o país, praticando crime de responsabilidade. Esse agora chama-se obstrução de justiça. O presidente da República, isso está expressamente, é uma das hipóteses de tipificação do crime de responsabilidade. Ele atua contra a liberdade do Poder Judiciário. E aí nós vamos ficar, não, o impeachment, nós temos que resolver, temos que anular as eleições. Tá bom, o TSE vai anular as eleições? Eu tenho minhas dúvidas. E uma coisa, eu acho inclusive que botar a luta pelo impeachment de Bolsonaro, e há elementos para isso, não é algo leviano como foi com a Dilma, né? Fortalece também a luta pela anulação das eleições. Eles não são contraditórios. Agora, ficar de braços cruzados enquanto o presidente da República acaba com o país e pratica crimes, a Dilma não praticou crime, ele está praticando. Obstrução de justiça por parte do presidente da República é algo gravíssimo. E nós vamos ser coniventes com isso? Não, não. Ou a gente resolve na eleição, ou o povo tira o Bolsonaro. Agora, o povo tem que ter um instrumento concreto para tirar o Bolsonaro. Eu acho que, é claro também, impeachment sem povo na rua, impeachment em que o povo não exija a cabeça do presidente, ele não acontece. O presidente da Câmara arquiva. E nós sabemos, o Rodrigo Maia, a quem competiria abrir um processo de impeachment, ele não gosta do Bolsonaro, ele tem lá seus problemas com o Bolsonaro, mas ele apoia a agenda econômica de Bolsonaro, né? Sem pressão popular, é claro que qualquer pedido de impeachment vai parar na gaveta. Mas aqui nós estamos diante de uma situação em que o presidente da República praticou, confessou que praticou, não é... Ele não está sendo ele veio a público dizer que se apropriou das fitas lá do áudio do condomínio. Isso se chama obstrução de justiça, isso é crime. Se eu ou você praticarmos, nós vamos ser processados e vamos ser condenados. E no caso do presidente da República é muito mais grave, porque ele tem um poder de fato de obstruir. E mais, pessoal, isso também é uma tentativa de federalizar o caso Marielle. Federalizar o caso Marielle é cair nas mãos de Sérgio Moro, ou seja, Queiroz está arquivado, Marielle está arquivado e qualquer acusação contra Bolsonaro estará arquivado. Nós sempre, a esquerda, ao longo do tempo, ao longo da história, nós criamos a ideia de que a Polícia Federal era uma polícia técnica isenta diante da corrupção das polícias estaduais. Então, toda vez que tinha um crime importante, sobretudo tipo Chico Mendes, enfim, crimes que causam comoção, né, e que se percebe a leniência das polícias estaduais, nós íamos para as ruas pedir a federalização daquela investigação, né, tanto em nível da polícia quanto em nível dos tribunais. Federalizar o caso Marielle agora é arquivar o caso Marielle, né? Porque nós estamos vendo que Sérgio Moro, primeiro que ele não tem nada a ver com isso, não tinha nada a ver com esse assunto,
Mas ele interveio, pediu ao Procurador-Geral da República para arquivar, no que foi prontamente atendido. O fato de a menção ao nome do Bolsonaro pelo porteiro, né, levaria o caso diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Quem tem que levar o Procurador-Geral, sem que houvesse ainda qualquer procedimento formal, ele arquivou aquilo que sequer estava formalizado. Moro, na verdade, age como um agente de Bolsonaro, e não como um agente público, e não como ministro da Justiça. Aí vocês vão me dizer, tá, Wadir, mas o que significa essa questão continuar a cargo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? Diante do fato de pelo menos uma daquelas 3 promotoras encarregadas da investigação ser uma bolsonarista de carteirinha. É verdade. Então o que nós temos? Primeiro, é não cair na canto de sereia da federalização. E nós temos que exigir o Dr. Gussen, que é o chefe do Ministério Público Estadual aqui, que eu tenho na conta de pessoa séria, que troque essa equipe. Troque essa equipe. Né? Não só essa promotora que acabou se afastando, porque foi um escândalo aquilo. A mulher bolsonarista mandou fazer uma perícia que não levou 2 horas. Os próprios peritos aqui no Rio de Janeiro, a Associação de Peritos, disse que essa perícia tecnicamente não se sustenta de pé. Né? Daí o fato de Bolsonaro ter se apropriado lá das fitas, né? Cometendo o crime de obstrução de justiça. Então tem que trocar esse time de promotores, né? E a Polícia Civil também tem que mexer nessa investigação. Né? Aí está, nessa conjugação Queiroz e Marielle, está o destino do clã Bolsonaro. Se isto for deslindado, né, se a obstrução de justiça for afastada, o sistema de justiça resolver cumprir com as suas obrigações, a polícia, o Ministério Público, Bolsonaro, eu tenho a certeza disso, estará com os dias contados. E é por isso que ele reage, e seus filhos reagem dessa forma. Reagem como feras acuadas, né? Porque sabem que ali reside o fim do seu governo, o fim antecipado do seu governo, e com a possibilidade, inclusive, né, de ver o sol nascer quadrado mais à frente. E aí, Renan, como é que tá aí? Bem, temos aqui vários comentários, mas realmente robozinhos do Bolsonaro hoje resolveram aparecer aqui. O Facebook está dificultando a gente bloquear diretamente na live. Então, pessoal, vamos continuar comentando. Vamos ignorar esses bolsominions robôs que apareceram aqui. Porque é isso, o Fora Bolsonaro atraiu realmente a ira dos robôs. Eles estão enlouquecidos. E com as crises que eles estão tendo também, né? No próprio PSL, eles já denunciam os robôs e toda a milícia digital também desse bolsonarismo. Essa turma, isso vai ser a CPI da fake news, eu tenho certeza que vai chegar a esse crime organizado. É outro crime organizado, né? As milícias digitais. E os robozinhos podem... Sei lá nem como é que isso a gente bloqueia depois para eles não virem encher mais o saco. Mas vamos continuar aqui nossa... Mas é fora Bolsonaro, é impeachment já. Bolsonaro. Isso. Algumas pessoas estão comentando, eu não li, não sei se você leu as declarações e solicitações da família da Marielle. Né? Você chegou a... Não cheguei a ver. Vou providenciar depois pra gente até conversar com a Marinette. Eu entrei em contato com ela para oferecer o suporte aí no que for preciso. Né? Ela que esteve no lançamento da sua candidatura à presidência do PT. Fora Bolsonaro, isso aí, a hashtag tá pegando aqui. Né? É isso aí, pessoal. Vou imitar o Pimenta aqui. Hashtag Fora Bolsonaro. Isso. Fora Bolsonaro é a nossa hashtag. Lula livre, fora Bolsonaro. Isso. Enfim, todas as reflexões na sua linha aqui, a questão do Ministério Público do Estado, a questão dessa federalização, porque antes a Raquel tinha solicitado 2 vezes e não conseguiu. Por que agora essa... Solicitado o quê? A federalização. O Ministério Público tinha solicitado antes. Uhum. Né? Então...
Só que era uma perspectiva de tentar afastar alguns elementos. Bata a cabeça, quer dizer, a Raquel Dodge se despede do cargo dizendo que o mandante do crime foi o vereador aqui, deputado, sei lá, Domingos Brazão. Parece que é do TCE atualmente. Aí vem essas promotoras e desmentem. O Ministério Público do Estado disse que não é verdade. Porra, então, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, isso é desmoralização. São duas coisas. Se o presidente Lula não for solto, se esse assassinato da Marielle não for desvendado, o sistema de justiça brasileiro estará desmoralizado definitivamente, né? E isso nós sabemos o risco que é para a democracia. Bem, Odir, já estamos aqui há 54 minutos, já Tá na passamos hora um de acabar. pouquinho. Agradecer a essa audiência hoje, a gente realmente foi, o pessoal compartilhou bastante, tem muita gente aqui com a gente. Eu vou só solicitar, insistir aqui, né, voltando aquela tática do Pimenta, até porque tem esses robôs aqui, vamos encher a nossa timeline com a hashtag Fora Bolsonaro, Lula Livre. Isso. Né? Importante compartilhar para que mais pessoas possam participar. É isso aí, pessoal. Boa noite e muita luta, muito combate, né? Fora Bolsonaro, impeachment já, Lula livre. Um abração para vocês.